dizer, a pessoa, quando começa a estudar direito, ela perde até o direito de assistir televisão, né? Porque nós não podemos assistir televisão como as pessoas assistem, né? As pessoas assistem a notícia e passa, né? Nós não, nós temos que fazer análise da lei, né? A CPI está lá no artigo 58, inciso 3º, parágrafo 3º da Constituição Federal. A CPI faz isso, a CPI faz aquilo, não é verdade? Então, nós temos que analisar o contexto jurídico da notícia. É diferente de quem simplesmente assiste por assistir, não é verdade? Então, esse é o posicionamento, e aí eu estou vendo que os senhores estão interessados aí e já conhecem alguma coisinha, e quanto mais nós aprofundarmos, melhor ficará, né? Então, é bom aí esse tipo de intervenção exatamente para fomentar a pesquisa, né? A pesquisa é muito interessante. Muito bem. Então, nós estamos aqui tratando da natureza do crime. Qual é a natureza do crime? É pública, né? Na verdade, se é pública, é da sociedade. Se é da sociedade, o sentido é coletivo, a natureza é coletiva. Então, quem é que representa, quem é que tutela os interesses coletivos nos termos do artigo 81 da Lei 8.078 de 90? É o Parquet, né? O Ministério Público, que faz parte do sistema de freios e contrapesos, né? Que faz parte do sistema de freios e contrapesos. Então, quem é que vai propor a ação penal? Quem vai propor a ação penal é o titular da ação penal. E quem é o titular da ação penal? Conforme prevê o artigo 129, inciso 1º, artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, o titular da ação penal é o Ministério Público, né? É o Ministério Público que vai promover a ação penal. Então, a ação penal sempre será proposta pelo Ministério Público. Então, aquela ação penal lá do artigo 24 do Código de Processo Penal e também do artigo 100 do Código Penal, depois nós vamos discutir aí, quando analisarmos a irretroatividade penal, da lei penal, por que tem no artigo 24 do Código de Processo Penal e por que a mesma matéria está no artigo 100 do Código Penal, né? Por que tem nas duas? Poderia ter só numa, né? O legislador, a partir da Lei 7.209 de 84, poderia ter retirado a ação penal ou do Código de Processo Penal ou do Código Penal. Por que ele deixou nos dois dispositivos, né? Depois nós veremos como é que funciona. O importante é que todo crime ele é um dano à sociedade. Sendo um dano à sociedade, ele se reveste do interesse público, portanto, quem vai titularizar a ação penal, quem vai ser o titular da ação penal, será o Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. E quando o Ministério Público não propor ação penal, o Ministério Público permanecer inerte, o que vai acontecer? Então, na previsão do artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal, e também o que prevê o artigo 29 do Código de Processo Penal, artigo 29 do Código de Processo Penal, a ação passará a ser de ação penal pública para ação penal privada. Ação penal privada, que depois nós veremos mais detalhadamente, ação penal privada é aquela ação cujo o próprio ofendido ou a família do ofendido, o representante do ofendido é que vai propô-la, não é verdade? Então, a ação penal pública, ela tem como instrumento a denúncia, lá do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia do artigo 41 do Código de Processo Penal, que vai ser assinada pelo Ministério Público. Já se o Ministério Público não se mexer, permanecer inerte, aí quem vai propor é o próprio ofendido, depois de 5 dias, 15 dias, aí nós veremos o caso, como prevê aí a própria lei lá no artigo 43, o artigo 43. Então, nós temos aí
do Código de Processo Penal é um prazo para o Ministério Público se manifestar. Se ele nada fizer, aí abre espaço para o próprio ofendido ajuizar por queixa-crime. Veja que o Ministério Público é por denúncia. O próprio ofendido é por queixa-crime. Queixa-crime, nos termos do artigo 41 também do Código de Processo Penal, né, vai propor, então, a ação privada. Então, o Ministério Público tem um prazo para propor a ação penal pública pela denúncia. Se ele não fizer, vai abrir um espaço para que o próprio ofendido, ou a família, ou o representante, possa propor ação penal privada, aí temos a personalíssima, temos 3 tipos de ações penais privadas que nós veremos mais tarde. Então, na verdade, o que interessa é que, mesmo que com ação penal privada, o interesse vai continuar público, ou seja, a qualquer momento o Ministério Público poderá entrar nessa ação. A qualquer momento, o Ministério Público poderá agir nesta ação penal, porque o interesse vai continuar sendo público. Todo crime é um dano à sociedade, e sendo um dano à sociedade, sempre terá o interesse público, não é verdade? E o que define o crime? Onde é que nasce o crime? Qual é a maternidade do crime? Onde é que nasce, onde é que se diz que ação ou omissão, você define que ação ou omissão... Professor, Oi, diga. Vê se eu estou entendendo, então. Sim. Embora o crime seja um dano coletivo, um dano público, embora o titular da ação originário seja o parquet, seja o Ministério Público... Isso. Se, no caso, ele não agir, no caso, a tutela passa agora a ser de um particular. Exatamente. Em ações de crimes de ação pública incondicionada. Seria isso? Não. Ação penal privada. Não. Ação penal privada. Não. A incondicionada, ela continua pública. Não, é porque o senhor não entendeu. No caso de ação penal pública incondicionada, caso o Ministério Público não haja, cabe ação privada, passando então a tutela ao particular, na qual anteriormente pertencia ao MP. Seria isso? Na verdade, exatamente. Passa esse direito de ação que prevê o artigo 5º, inciso 34, a linha A, que é do Ministério Público, no caso do crime, passa para o ofendido, para a vítima, para o representante da vítima. Não é verdade? Então, nós temos aí ação penal privada incondicionada, aliás, ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação do ofendido, né? Temos ação penal, agora me fugiu aqui, ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, né? Se o ministério, nesses 3 casos, o Ministério Público tem que propor a denúncia. Se ele não propor a denúncia, passado o prazo, aí abre espaço para que a própria vítima proponha ação penal privada. Não é verdade? Então, a ação penal privada ela só vai surgir a partir do momento que houver inércia do Ministério Público. Certinho? É o seu raciocínio, é esse mesmo. É assim mesmo, correto? Certo? Depois nós vamos com mais calma aí analisar a questão da ação penal privada, porque a ação penal pública incondicionada, ela existe aonde? Existe aonde, né? Está tremendo aqui de novo. Aonde ação penal pública privada, ela substitui a ação penal pública. A ação penal pública ela pode ser incondicionada, né? Incondicionada, quando não tiver nada no artigo. Então, lá no artigo vai estar assim, a conduta, matar alguém. A sanção, reclusão de 6 a 20 anos. E embaixo não tem nada. Então, a ação penal, qual é que é? A ação penal é incondicionada, né? Agora, se tiver o crime lá, crime contra a honra, né? Injúria, 140, injúria.
né? A sanção, e embaixo disser assim, esse crime se procede mediante ação penal